Ei, glória a Deus. Boa noite, meus amados e preciosos irmãos. Meu amigo, pastor Gedielson, que bondosamente, calorosamente e humildemente, nos convidou, e isso é humildade, pastor, da sua parte. A gente conhece por pouco tempo, aqui nesta dimensão, mas creio que o pouco de tempo que nós nos conhecemos, um curto tempo mesmo, mas já enriqueceu a nossa comunhão, a nossa amizade. O Deus é maravilhoso em nos ter colocado no caminho um do outro para caminharmos, juntos. Hoje a distância não é um problema tão grande como fora nos tempos passados, Para mim estar aí na sua cidade, eu teria que, de carro, por exemplo, eu teria que viajar, eu creio que uns 3 dias, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E agora já estou na tua igreja, através do virtual, Mas eu espero algum dia nós estarmos assentados juntos, e bem perto, podermos pessoalmente vê-los, ver uns aos outros, podermos cultuar, não virtualmente, o que é bom, mas será melhor, ver a face uns dos outros. Eu tenho uma gratidão muito grande por isto, por esses amigos, colegas, companheiros que me receberam tão bem, tão calorosamente, como se a gente já fôssemos conhecidos há muitos anos, que eu creio que somos do outro lado, quando estávamos nas nossas teofanias, no outro lado, além deste tempo, dessa dimensão aqui, mas nós tivemos que virar e deixar a teofania e vir ao mundo, porque Deus tinha um propósito nisto, mas Ele faria com que nós nos encontrássemos aqui, encontrássemos a Deus, porque nós viemos ao mundo como uma sementinha, a gêmea de Deus, Essa é a parte de Deus em nós, a parte daquele ser celestial em nós, aquele ser que não caiu lá naquela guerra no céu, quando Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus anjos. Portanto, venceram, nós vencemos, nós estávamos ali, diz o profeta, nós éramos aqueles que não caíram lá, por isso não caímos aqui, por isso manteremos pé até o fim, pela graça do Senhor. Pois bem, eu quero dizer aqui que eu estou falando, direto para os irmãos que estão aqui na cidade me ouvindo, Nós estamos numa transmissão, direta, aí com o pastor Gedielson Nascimento, da cidade de Outeiro, Paraná, e é bem longinho daqui, hein, gente? Muito, é do outro lado do país. E que nos convidou, dando a honra de contribuir com ele nesse culto, com a sua amada igreja. Nós já ouvimos, os irmãos, a igreja cantando, e foi muito bom, E sei que vários irmãos e irmãs acompanhando nesse momento, no espírito e através da internet, e também vários irmãos do nosso campo, e alguns pastores, você já me comunicou, nós tivemos em contato, meu cunhado, o Mauri, um abraço para ele, e para outros, eu não consigo lembrar ou falar, mas companheiros, pastores, amigos que oram por nós, que está
batalhando também por essa mesma causa, debaixo, né, dos 7 trovões. Que coisa boa. Agora, aqui presente, né, ajudando no som, né, nós temos aqui na transmissão, aí, ajudando, meu genro, o irmão Miguel Ângelo, e meu obreiro, nosso obreiro aqui, local, o irmão Vitor Machado, e unidos de prontidão vieram operar, porque a igreja não está presente, né? É um dia fora de culto para nós aqui. Mas essas meninas que acabaram de cantar são minhas netas, né? A irmã Poliana e a irmã Yasmin, não são filhas do irmão Miguel, meu genro, que está aqui, né? Da minha filha Dalet. A outra neta queria vir, mas não ficou bem, de saúde, uma gripe forte, ela não pôde vir, e a Laís eram. Muito bem, Deus os abençoe ricamente por nos ajudar. E eu creio que um dia Deus nos dará um tempo em que nós também teremos esse tipo de trabalho, né? De lá, daí, pastor, para cá, né? Nós podemos ouvi-lo pregar para nós. E eu espero que nós consigamos um dia também retribuir isto, porque isso é uma coisa que deve ser, não é? Regada, né? Adubada, porque é coisa boa, é a palavra, né, irmãos? Meus amados, hoje nós vamos ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e também Apocalipse 10:7, que já é uma escritura, essa escritura chave, né, da noiva mesmo, e nunca fica velha para nós, porque ela vamos dizer, a chave, né, do mistério, dos mistérios de Deus para esse tempo do fim, e viria através da voz do 7º anjo. Isso é sempre novo para nós, nunca jamais envelhecerá. Coisa maravilhosa. E Efésios capítulo 1, versículo 10. Então, eu gostaria de curvar a cabeça com a igreja e nós orarmos primeiro. Bondoso Senhor, como Tu és bom para nós, Senhor, e nós esperamos a Tua bondade sempre, mesmo nós não sendo dignos dela, mas somos carentes, Senhor, todo dia, todo tempo, toda hora. Senhor, o Senhor sabe muito bem, melhor do que nós, até do que a mim mesmo, as minhas limitações, porque como homens que somos, humanos, como nós somos falhos, como nós dependemos de Ti. Uma coisa nós sabemos, Senhor, que nós somos barro, isso nós sabemos muito bem. Sabemos que a Tua graça nos ensinou que o Senhor escolheria a Tua palavra em vasos de barro. Então, isso nos alegra, que o Senhor escolheu barro, vasos de barro, vasos humanos, para colocar Tua palavra neles e através deles expressar Tua palavra. E mais uma vez estou em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me abençoe e abençoe aqueles que estão conosco, nos ouvindo, nos acompanhando, que todos possam regozijar na palavra do Senhor, assim como eu também, como sou um membro desta palavra. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe a igreja local aí do pastor Gedielson e os seus colaboradores, eles sejam ricamente abençoados cada dia mais, Senhor, apoiando o seu pastor, ajudando-o e sendo uma bênção, sendo de fato ferramentas nas mãos de Deus para ajudar e sustentar a causa, Senhor, dando a ele saúde, a família do pastor, a esposa, filhos, filhas, netos. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes, assim como a família dele, como a família de todos. Senhor, os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos ler a palavra. Mas vamos começar, então, primeiramente, com Apocalipse capítulo 10, versículo 7, onde diz assim: mas nos dias da pós,
do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, isso é tremendo, porque está falando nos dias da voz, não é? Voz está falando de pregação, do recado, da mensagem de Deus. Como há aqueles que dizem que este anjo aqui é um anjo celeste e não um anjo terrestre. Quando o anjo terrestre não é enviado com voz de pregador, voz, mas eles não vêm com a voz do evangelho, com a voz da palavra, eles não podem pregar o evangelho. Então isso aqui não é anjo celeste, é o anjo terrestre, é o último anjo, é o sétimo anjo, né? O primeiro foi Paulo, o segundo foi Irineu, depois Martins, Columba, Lutero, Wesley e agora William Marion Branham. Nós sabemos disso e temos sido revelados sobre isso. E nada abala o cristão quando ele é revelado dentro das Escrituras. Então nós vamos encontrar gente que interpreta isso aqui, não é? Para o seu, de acordo com as suas limitações de entendimento, sem revelação. Então eles seguem a teologia e dizem que é um anjo celeste. Isso aqui não tem nada a ver com anjo celestial. Agora, o capítulo 10, verso 1, sim, é o anjo celestial. É Cristo, é o anjo forte, né, vindo. Mas esse aqui do verso 7 é um mensageiro terreno. O profeta fala isso diversas vezes em várias mensagens, né? Tem que ser incrédulo quanto à mensagem para não crer deste jeito que estamos falando aqui na palavra de Deus. Agora, em Efésios, capítulo 1, no versículo 10, então nós lemos assim, é verso 9 primeiro, é 2 versos, me perdoe. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério. Se você observar no Apocalipse 10, verso 7, diz, né? Se cumprirá o mistério, é no singular. Agora, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, você está vendo? De tornar a reunir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Muito bem. Meus amados, o Senhor continue vos abençoando. Agora, nós sabemos que a Bíblia, não só o Apocalipse, mas sim, toda a Bíblia, ela é um livro, né, de mistérios, mas também ela é um livro de amor. E o amor é um grande, tremendo, por que não dizer, o maior mistério é o amor, né? E nós vemos o profeta dizendo aqui na mensagem, antes de nós falarmos mais adiante, às vezes dentro de um tema, nós vamos basearmos nesse assunto como uma base, uma preleção, o que a Bíblia significa para nós, o que os mistérios de Deus significam e como enxergá-los, como captá-los, como. O profeta diz assim na mensagem ao Vagiré, na terceira parte, parágrafo 67, 70, ele diz: ó irmão, a Bíblia é nada mais do que uma carta de amor. Você tem que ler entre linhas. Olha aí. Ver o que quer dizer. Isso é muito tremendo. Agora, é o profeta nos ajudando. Que assim é a Bíblia. Você
tem que ler Enas, ver o que quer dizer. Deus disse que ele escondeu isso dos olhos dos sábios e prudentes e revelou-se a tais bebês para que aprendessem. Revelou, né, aos pequeninos. E quando eu estou fora, olha aqui, que paralelo que ele faz aqui, sobre o amor de Deus para com sua noiva, sua igreja, seus crentes, e o amor é como o amor de um esposo para com uma esposa. Ele diz: quando eu estou fora em missões, minha esposa escreve-me uma carta, e eu a amo, e ela me ama, e ela diz: querido Bill, esta noite eu apenas coloquei as crianças na cama, e eu tenho trabalhado hoje. Eu vejo o que ela está dizendo, eu vejo o que ela está escrevendo. Mas vejam, eu amo tanto ela que posso ler entre linhas. Aí você vai ver então, o que é essa entre linhas? É o que ela não escreveu, mas está ali dentro. O que eram os 7 trovões? Nem estava escrito, não é verdade? Mas está dentro da palavra, está na palavra. Veja, e sei o que ela está falando. Ela não tem que me dizer o que eu sei. Que coisa. Ela não tem que dizer o que eu sei, porque eu posso ler entre linhas. Veja a intimidade entre o esposo e a esposa. A intimidade e o amor que eles tinham, o irmão Brana para com a irmã Medo. Veja, ela não precisava escrever, ele já sabia o que ela queria dizer. E assim é a noiva e Cristo, essa intimidade. É dessa forma que é de um ponto de vista de noticiário, algum ponto de vista teológico. Não é estudar a Bíblia dessa forma. Não. Mas apaixonamos-nos e realmente o temos em nossos corações. O amor de Deus preenche nosso coração pelo Espírito Santo. Então, vá ler a Bíblia. Em outras palavras, vá ler a Bíblia com um coração apaixonado por Deus, apaixonado pelas coisas de Deus, apaixonado pelos mistérios prometidos por Deus para esse tempo do fim. Primeiro, ele diz isso: apaixone-se. O amor de Deus preenche o nosso coração pelo Espírito Santo. Então, vá ler a Bíblia. Você vai ver isso vindo exatamente entre linhas, né? Você sabe o que ele está dizendo. Ele nem chegou a dizer aquilo por uma palavra, e você capta. Oh, mas que coisa tremenda. Vai, porque ele escondeu aquelas coisas aos olhos dos sábios e prudentes. Agora, ninguém mais poderia ler as cartas da minha esposa deste jeito. Olha, ninguém mais, além dele, né, do irmão Branco, poderia ler as cartas da sua esposa desse jeito e entender nas entrelinhas, né? Porque eu a amo assim, né? E esse é o jeito que ela escreve para mim. Esse é o jeito que Deus escreve para você. É entre linhas. Você lê isso, mas o que não é esposa do Cordeiro lê a mesma coisa e não vê isso. O crente, todo tipo de crente lê a Bíblia. Você mostra o mesmo texto que você está lendo e você vê o que Deus está dizendo, mas os outros não veem, olhando para o mesmo texto. Por que isso? É porque o Senhor escreveu de uma maneira que era só para sua noiva captar aquilo. Qualquer outro homem que pegasse a carta da irmã Meda não entenderia nada na entrelinhas, mas o irmão Brano entendia. Que coisa, esses mistérios dos 7 trovões, eles estão em toda a Bíblia, diz o profeta, em tipos, em figuras, em símbolos,
Mas os eleitos, os que são revelados, conseguem entender isso em toda a palavra. Ah, isso é profundo. Olha o que ele diz, o que nós podemos ver aqui no outro assunto, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, né? Que é da exposição das 7 eras. Veja, isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética, requererá habilidade de ouvir de Deus. Mas que maravilha! Ah, meu Deus, isso é maravilhoso, não é, irmãos? Então, é isso, é isso. E você faz parte dessa classe de pessoas, desse tipo, que foram chamados, ordenados para ver. Agora, meus preciosos, vamos então aqui pensar num pensamento aqui. Estamos na dispensação da noiva. A dispensação da noiva é a dispensação do rapto. E se você quiser entender o que é o rapto, todos já sabem, eu estou pregando para o pessoal que conhece alguém, pararia para ouvir, que não seja revelado. Primeiro, a menos que esteja faminto, com fome, sede, ele parará um pouco mais de tempo e algo vai tocar nele. E o eleito, que ainda não manifestou, ele está com fome e com sede. E Deus vai fazê-lo aproximar-se de Deus. Agora, presta atenção. Para os que compreendem, é a mesma coisa que dizer: estamos na dispensação do arrebatamento. Estamos na era da noiva. Na era da noiva. Tá certo? Agora, nós lemos aqui que em Efésios capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10, você vai encontrar 4 palavras que eu gostaria de descrever sobre o que eu estou pensando, eu pensei acerca disso, antes de nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Nessas escrituras que acabamos de ler, nós lemos no capítulo 1 de Efésios, no verso 9 e 10. Descobrindo o mistério. Então, esta é uma frase, uma das palavras. Descobrindo significa revelando o mistério. Descobrindo o mistério, é no singular. O que quer dizer revelar? Dar-se a conhecer. Dando-se a conhecer o mistério. Segunda coisa, segunda palavra, dispensação. Significa o cuidado de Deus na distribuição e administração da sua graça aos gentios, no tempo que Deus deu para chamar dentre os gentios um povo para ser a sua noiva. Isto é, ele está dispensando, distribuindo sua palavra, seus cuidados, fielmente administrando isto. E vamos falar da terceira, completo de forma plena, né? Na dispensação, né, dos tempos, plenitude, na plenitude dos tempos. Então veja, plenitude significa cheio, plenamente. É uma coisa que está completa.
como um copo de água que você não tem mais onde colocar nenhuma gota nele, senão ele derrama. Então é uma coisa que está perfeita, completa. E tempos é a quarta palavra. Períodos fixados, um período de tempo definido, medida exata. Então o tempo foi dado como uma medida exata, um período de tempo para os gentios. Então vamos prestar bem atenção que Deus está descobrindo, Deus está revelando, tirando o véu do seu mistério, o mistério do noivo e da noiva, se revelando na sua plenitude. Aqui na plenitude dos tempos, quando o Senhor cumpriu o tempo exato, fim dos tempos, determinado para os gentios, A dispensação da graça terminou para os gentios. Então você observa que coisa, Deus não tem nada mais a distribuir para os gentios. Terminou com a última era, a era de Laodiceia, que foi a era pentecostal. Deus não está distribuindo mais nada para esses que estão na era, ainda no tempo que já passou, nas dispensações das 7 eras, que ainda permanece na última era e que não deu um passo, que continuou ali e continua ali. Deus não tem mais nada a distribuir para a era de Laodiceia, que foi a última, portanto. Tudo foi concluído nessa última era, que Deus tinha que fazer com o tempo, aquele período para os gentios, desde a primeira até a 7ª era. Agora, depois das eras, agora vem aqui, depois das eras terminadas, você viu Lumbrana falar sobre isso. Deus está reunindo todas as coisas em Cristo. Nós lemos ali, quando ele vai reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E eu fico pensando, quais são as coisas que estão no céu? O que Deus tem aqui na terra? O que Deus tem aqui na terra é a sua noiva, é a sua família. O que Deus tem no céu? A sua família, que faz parte dessa noiva, que já partiu. Então é o tempo de céus e terra se abraçarem outra vez da queda. Então nós estamos aguardando a qualquer hora aqueles que estão na 6ª dimensão ressuscitarem. E nós, as coisas que estão deste lado, juntamente com a terra, que será também purificada, isso se tornará o milênio, se tornará o Éden outra vez. Depois das eras terminadas, Deus reunindo todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Terminadas as eras, o anjo forte desceu com o livrinho aberto. O livro que é o título de propriedade. Onde está que tem nome, todo título de propriedade, escritura, coisas assim, precisa de ter nome. Então esse título de propriedade está assinado e tem nomes, e são os nomes da noiva do Senhor, dos legítimos proprietários da terra. Ele desce com esse livrinho aberto, mas depois de terminadas as eras, diz o profeta. Ele desce com esse livro aberto, revelando, sim, todos os mistérios. Mas nós temos que lembrar que aqui fala o mistério. Então há um mistério revelado
lado que ele foi entregue ao sétimo selo de uma maneira em que só pode ser compreendido se o amor de Deus estiver nesse crente e esse crente estiver no amor de Deus, o amor de Deus nele. Como Maria. Agora veja, e jurou que o tempo não era mais. Não era o tempo mais, não era o tempo mais. O anjo forte desceu em outra dispensação. O anjo forte desceu não na dispensação velha, da Odisseia, dos gentios, mas o anjo forte desceu nessa nova dispensação. Preste bem atenção, é isso. O que eu estou pregando não é nada novo, porque eu sei que o pastor Gedielson é mestre, e ele muitos anos ensina e prega essas coisas. Eu sou apenas um que estou, um iniciante, ficando aqui e ali querendo andar reto, se tornar um adulto. Eu amo ver esses pastores e a gente admira e a gente gostaria de ser, claro, adultos e maduros como eles. A igrejinha aí está de parabéns, eu creio, tendo o pastor Deus como seu pastor, um atalaia de Deus que ama esse assunto maravilhoso, que é mestre nisso. Agora, então ele jura, o anjo forte desce em outra dispensação, na dispensação da chamada para fora, na dispensação do rapto, na dispensação da noiva. Veja, para revelar a ela esse grande mistério do noivo e da noiva. Ele desceu para revelar o mistério do noivo e da noiva em carne humana. Mas para quem que vai revelar isso? Claro, para aqueles que fazem parte dessa noiva. O de Deus tem que ser cumprido na noiva. Você crê nisso? Que o mistério de Deus tem que ser cumprido na noiva? Porque a Bíblia diz ali, cumprirá o segredo de Deus. O mistério é o segredo. E em quem cumprirá esse segredo de Deus? A era de Laodiceia não aceitou, jogou isso por terra, expulsou Jesus Cristo, expulsou a palavra. O segredo de Deus seria cumprido, não somente revelado, mas cumprido. Correto? De acordo com Apocalipse 10, verso 7. O mistério da vinda e o mistério da ida termina com o rapto da noiva se cumprindo. Amém? O mistério da vinda, o mistério da ida está revelado para a noiva, elevando a sua fé para o cumprimento do rapto. Correto? Porque ela só pode ser elevada, subir ao nível, chegar ao ápice do cumprimento do rapto, se ela ver o mistério primeiro. Aí você vai ver onde o profeta diz que são esses mistérios dos 7 trovões que darão a ela essa fé. Se tiver tempo, nós leremos depois. A noiva está sendo reunida na dispensação da fé de rapto. Fé para o rapto. Agora, ou seja, nesta era, nessa dispensação exclusiva da noiva, para chamar a noiva o segredo de Deus se cumprindo. Eu espero e creio que você está vendo e captando isso. O que é o segredo de Deus? É a noiva. A noiva é o segredo de Deus sendo cumprido, se materializando nela, se tornando literal nela. De acordo, creio que é parágrafo 21, se não me falha a memória, mas é ali no começo da mensagem, a união invisível da noiva.
o profeta diz: eu creio num arrebatamento. Eu creio na vinda física de Jesus Cristo para arrebatar um povo fisicamente, aleluia, para o arrebatamento, no arrebatamento. Eu creio num verdadeiro milênio, onde esse povo, essa gente estará, e não será algo espiritual, como alguns andam ensinando, um milênio espiritual. O milênio não tem nada de espiritual, ele é todo espiritual, é claro, mas não quero dizer que não seja literal. Os que vão morar no milênio são corpos humanos transformados. Não é teofania. Teofania sair da lei da cortina do tempo, da sexta dimensão. Vamos dizer que eles não estão satisfeitos lá, em outras palavras, é uma expressão, eles querem vir para a terra para poder edificar, comer, né? Ter família, ter casa, eles querem vir para a terra. Agora, eles já são teofania, eles querem esse corpo, porque Deus não nos criou para morar lá, para ser teofania e viver lá. Deus nos criou para viver aqui na terra. Por isso que Ele está trazendo a redenção, a nossa redenção da nossa alma. Primeiro, a redenção do nosso corpo na transformação, é a redenção da terra para nós morarmos nela. Pô, que coisa. Então, assim, aí está, e eu creio que foi dessa mesma forma, meus amados. A noiva primeiro capta o mistério, captando a visão, né? Capta o mistério de quem ela é e toma posição ao conhecer quem ela é, ou reconhecer quem ela é, nas palavras do irmão Branham. Então, quando ela reconhece quem ela é, então, ela toma posição. O profeta diz: então o mistério se cumprirá nela. Qual o mistério? O rapto. Ela será raptada da terra. Que coisa! E já está se cumprindo nela. Está em cumprimento, em processo, em atividade. Quando ela reconhece quem ela é, o rapto se cumpre nela. Perguntamos: quem é ela? Então, quem eu sou como noiva? Quem é a noiva? O que a noiva é? Que coisa! Vamos pensar nisso um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o noivo e quem é a noiva. A identidade do noivo, a identidade da noiva. Isso está na palavra. Ele desceu com o livro para revelar-se a ela. Revelar a ela quem ele é e revelar e ser revelado nela. Jesus, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, ele abre o Apocalipse com esta chave, identificando quem é o ômega, e o princípio e o fim. Ele abriu o Apocalipse. Para quem? Para João, tipo da noiva. Ele já estava revelando os símbolos que João era a noiva, e a ele veio revelar. Como o tipo da noiva que no tipo aqui não teria escondido nenhum segredo de Deus. Então aqui ele abre o Apocalipse falando com João e diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora, nós temos que ver o noivo e a noiva aqui dentro. E depois, quando termina o Apocalipse, terminando o Apocalipse, lá no capítulo, não esqueci de escrever aqui, capítulo 22, no finalzinho, capítulo 22, ele fecha o Apocalipse com a mesma chave: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Meu Deus, mas então nós só estamos ouvindo ele falar quem ele é, quem ele é, quem ele é, quem ele é. Mas eu estou conseguindo ver ele falar quem ela é, quem ela é, quem ela é. Eu estou ouvindo ele falar assim, no lugar da noiva, que ela está nele, dizendo: eu sou, né? Eu, noiva, eu sou. Né? Mas veja, o profeta diz que o alfa e o ômega é Jesus Cristo. Onde está a noiva?
O alfa e o ômega é Jesus Cristo se identificando como o noivo e a noiva. Eu espero que você tenha captado isso. O alfa e o ômega é Jesus Cristo se identificando como noivo e noiva, ou esposo e esposa. O noivo, o alfa, é a primeira semente original. Quando ele diz eu sou o primeiro, ali está o grão de trigo, o primeiro. Ali está o alfa. E a noiva, o ômega, é a semente de volta ao original. Eu sou o último. Então, quando ele está dizendo eu sou o alfa e o ômega, você já sabe que significa letras, né? Alfa quer dizer A, ômega quer dizer o Z, isso no grego. Agora, isso está mostrando que ele é semente e que ela é a semente original, de volta ao original. Então, nós vemos que aqui está o noivo e a noiva identificados juntos na mesma semente. A semente que caiu levantou-se de novo e amadureceu-se novamente. E ela amadureceu lá com Jesus Cristo, o primeiro grão maduro na primeira vinda. Aqui o primeiro grão maduro da segunda vinda, aqui o tempo do fim, do ômega, não é certo? Então, Deus começou essa noiva com o mensageiro. E ele foi o primeiro grão amadurecido do tempo do fim. E foi o grão movido, porque tomava-se o grão movido, os primeiros cachos de trigo ou algo assim, e colocava-os juntos, os primeiros da lavoura, saía catando um que estava maduro aqui, outro lá e tal, levava para o sacerdote fazia o óleo e movia diante da congregação, abençoando e dizendo que os outros grãos também chegariam a ser maduros como aqui. Os grãos do tempo do fim serão maduros como foi o irmão grão. Isso é glorioso, irmãos. Agora, o noivo nós chamamos, claro, de o alfa. A noiva, o ômega. O princípio e o fim. A mesma semente madura no princípio e no fim. A mesma semente. Porque a palavra voltou outra vez. Na mensagem, a obra-prima, no parágrafo 172, você encontra o irmão Brana falando sobre esse assunto. A obra-prima, parágrafo 172. O alfa, então, irmãos, é o filho do homem no princípio, do lado de fora das cenas. Agora, eu gostaria que você pusesse toda a sua atenção. O alfa é o filho do homem no princípio, do lado de fora das eras. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele não estava falando que ele era a primeira era e que ele era a última era. Não. Ele estava falando que ele era o filho do homem no princípio, do lado de fora das eras. E ele era quem? O ômega, aqui, a igreja no tempo do fim. O ômega é o filho do homem no fim, manifestado outra vez em carne humana, do lado de fora das eras. No meio das eras, ele não se manifestou como alfa e ômega. Não. Alfa e ômega é o ministério de filho do homem. No início, antes das eras, e no fim, depois das eras. Então, eu espero que você esteja entendendo. Alfa e o ômega é o ministério do noivo e da noiva, que são um só ministério. Nós vemos isso, então, se cumprindo de acordo com São Lucas capítulo 17, o Filho do Homem se manifestando aqui no tempo do fim, e ele tem que se manifestar para trazer de volta a noiva e o noivo se tornando um só, unindo os dois. Olha, eu estou lembrando da mensagem, provando a sua palavra. Deus prova a sua palavra, ou Deus provando a sua palavra. Parágrafo 236, aquela azulzinha da voz de Deus, provando a sua palavra. Como ele fala que é necessitaria-se do ministério do homem para unir os dois, para cumprir, São Lucas 17, 30, isso seria o quê? Unir os dois.
em casamento, para depois ser levado para as bodas, a festa das bodas, e não para as bodas, que as bodas é aqui. Agora, vejamos bem. No meio, ou no entre-meio, o profeta diz assim, mas eu não disse nada do meio. O que há entre o A e o Z? Então, todas as letras que há nesse meio, essa do meio representa que as dispensações, as eras dispensacionais, o seu período de eras, das 7 eras da igreja, ele então se identificou como filho de Deus e não filho do mundo, mas filho de Deus. Ele se repartiu como línguas de fogo, lá no dia do Pentecostes, foi visto como línguas de fogo se repartindo entre eles, né? Então veja bem, durante as eras ele não estava em sua totalidade na igreja. Eles foram perdendo essa essência desde o começo da era primitiva, e logo eles estavam totalmente faltando na palavra. Eles não estavam crendo em toda a palavra. Então precisava de Deus enviar o mensageiro para trazê-los ao arrependimento. E Deus vem convidando-os: arrependa-te, volta ao teu primeiro amor, e coisas assim. Isso foi no tempo que o Senhor se manifesta no meio, no castiçal, quando João olhou e viu no meio, entre os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, mas ele estava no ofício de Filho de Deus, trabalhando com a igreja. Nós vemos que Paulo, logo ele é chamado através daquele encontro que Deus teve, ele teve com Deus, diante da coluna de fogo. E através de Paulo, Deus escreveu quase todo o Novo Testamento. Os apóstolos escreveram os evangelhos, mas Paulo escreveu as cartas, praticamente quase todas. E ele estava debaixo da coluna, não só da língua de fogo, mas de toda a coluna de fogo. Ele era aquele profeta da primeira era. E não houve mais profeta depois dele com essa missão dentro das eras, mas houve os mensageiros, os reformadores. Mas aqui no tempo do fim, agora quando chega o tempo do profeta, então Deus traz novamente a coluna de fogo para restaurar todas as coisas, trazer o padrão original outra vez da palavra. Meus queridos, olha aqui. Filho do homem, o alfa, antes das eras começar. Filho do homem, ômega, o ômega, no final, depois das eras. Quando o tempo terminou para as eras. Agora, o anjo forte, Cristo, desceu na plenitude da palavra para manifestar novamente como filho do homem, cumprindo Lucas 17:30, Malaquias 4 e todas essas demais escrituras, revelando-se na igreja ômega, fora das eras denominacionais, na dispensação da igreja ômega, que é o nosso assunto, a dispensação da noiva, na dispensação do arrebatamento. Veja, a era da noiva, a era do arrebatamento, é a era da pedra de coroa. Ai, meu Deus. O ministério da pedra de coroa é o ministério do Filho do Homem. O ministério da pedra de coroa é o ministério alfa e ômega. Veja, a pedra de coroa é a pedra que foi rejeitada lá na fundação pelos edificadores. Ela é a mesma pedra que os edificadores do tempo do fim também rejeitaram, que é a pedra de coroa. A mesma pedra de fundamento, que é a pedra de esquina. Veja bem, a pedra que os edificadores rejeitaram no início e no fim. A pedra de esquina, lá da fundação, e a pedra de coroamento, rejeitada no princípio e no fim. É a mesma pedra. Então a pedra rejeitada no princípio voltou e foi novamente rejeitada aqui no fim da era.
Que triste, mas ele dá início a uma nova dispensação. A rejeição dele aqui no tempo do fim, então deu início, pôs fim às eras e iniciou-se uma outra era, que é a era da noiva, a era do arrebatamento. Que o Mombrana explica isso muito bem. Mas ele dá início para chamar quem agora? Chamar a sua noiva e dar a ela todos os mistérios e chamá-la para fora e casar-se com ela, unir o corpo com a cabeça. Oh, glória. Então nós estamos na dispensação das bodas. Ele está distribuindo nesta dispensação a fé para o rapto. Não em outra era, mas nesta era exclusiva, nesse tempo agora, que é o tempo das bodas do Cordeiro. Oh, que coisa, isso é maravilhoso. Eu gostaria de ler mais um pouco aqui, logo nós vamos chegar ao fim. Olha, irmãos, nós temos, pela graça do Senhor, ouvido tantas coisas que têm enriquecido, né, esta noiva local aqui em Bebedouro, e isso nos deixa tão felizes. Mas o profeta diz aqui, para nós prosseguirmos um pouco mais, aqui ganhando o nosso tempo, eu não sei qual é o tempo aí, eu esqueci de falar para o pastor até quando que eu vou pregando, né? Mas eu gostaria de chegar aqui numa conclusão maravilhosa. Veja, quando o profeta diz assim, olha, aqui nesta mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Cristo, mistério de Deus revelado. O que ele diz assim, olha, aqui, eu vou adiantar para nós ganharmos tempo. O grande mistério é o que nós estamos falando, né, unidos a esse assunto sobre o grande mistério. O grande mistério de Deus agora, sendo desenrolado. Você sabe que ele está dizendo, sendo mostrado, sendo exposto, sendo revelado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Aqui no tempo do fim, eu quero que você observe, debaixo do sétimo selo, o selo que revela à noiva esse grande mistério, o sétimo selo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, se cumprirá o segredo de onde viemos, o segredo de quem somos nós, o segredo para onde estamos indo. E quando esta noiva souber quem ela é, então ela poderá dizer, você pode responder a pergunta, quem eu sou? Que só os mistérios revelados podem dizer quem você é. Você poderá encontrar-se quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. Eu sou uma parte desse mistério. Eu sou uma parte eterna do Deus eterno. De onde eu vim? Eu vim da eternidade. Eu vim de Deus. Para onde eu estou indo? Eu estou indo de volta ao lugar eterno de onde eu saí e vim ao mundo. Jesus e a noiva, só o noivo e a noiva podem dizer, são os únicos que podem dizer isso. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Aleluia. São João capítulo 16, 28. Então, irmão, eu conheço a minha origem, eu conheço a minha identidade. Essa noiva conhece a sua origem, essa noiva conhece a sua identidade. Que coisa tremenda. Eu gosto de repetir, vou repetir isso de novo, provando sua palavra nesta mensagem, aquela que tem a capinha vermelha, eu creio. Ou é essa mesma, agora não recordo bem. Eu penso que a igreja é algo como uma cena que vi. Ele vai falar da identidade, porque é isso que há. O mundo vive hoje uma crise de identidade. Mesmo no meio do povo da mensagem, parece que há muitos que perdeu, que está sofrendo essa crise de identidade.
Parece que não consegue encontrar o seu lugar, a sua identidade. Hoje está com um, amanhã está com outro, hoje está num grupo, amanhã está no outro. O que é isso? É essa crise de identidade. Eu não creio que esteja. Aleluia. Mas o eleito, sabe de onde veio? Para onde está indo? Quem é, de onde veio e para onde está indo? O profeta estava dizendo nesta mensagem. Não faz muito tempo, em Tucson, em Fênix, indo para Tucson, eu vi uma coisa misteriosa. E isto, de certo modo, quebrou o meu coração. Ao ver o que tinha acontecido, como um falcão que costumava voar nos ares, um irmão da águia. Olha que colocação, olha que coisa. Você aqui está vendo a identidade de uma águia. Você preste atenção, você vai ver a identidade do falcão, e os dois eram irmãos, diz o profeta. Olha, um falcão que costumava voar nos ares, um irmão da águia, o qual é um tipo da igreja, e não um tipo, é tipo da noiva. Amém? Eu espero que você esteja regozijando com isso. Jeová é a águia, esse é o Jeová de águia. Porém, este falcão há muito perdeu sua identificação com suas. Ele não caça mais suas refeições, fios telefônicos, e age como um carniceiro. Isso é a igreja, não é a noiva. Ele é um membro de igreja, é um membro de algum grupo, mas não da noiva. Ele se age como um carniceiro. Ele vai atrás de coelhos mortos que os carros mataram. Ele e os urubus vão lá e comem juntos. Você está vendo? Eles se tornam um corpo, eles se tornam um companheirismo. O corvo e o falcão conseguem ter companheirismo e dividir as comidas, mas a águia não. Aleluia! Eles vão lá e comem juntos. Ele anda pulando como um urubu. Quem esse? O falcão, o que era um irmão da águia, mas perdeu a sua identidade. Ao invés de caminhar como devia, ele perdeu sua identificação. Que coisa! Mas a noiva não é um falcão, ela é a águia. Vocês não são um bando de falcões sem identidade, meus amados. E essa é a hora que nós temos que mostrar a nossa identidade diante dos ataques que a noiva, que a mensagem está recebendo, está sofrendo. Mas eu quero dizer para vocês que isso não abala um cristão de identidade. Um eleito, ele tem a sua identidade, ele conhece as tramas do inimigo. Eu quero que você marque bem isso aqui. Olha aqui, veja só. Estas promessas são verdadeiras. Eu digo isso com todo o amor, pio e eu havia pulado, eu quero voltar. E digo isto com todo o amor, pio e respeito. O amor e respeito que o irmão Brana tinha. Olha só, quando ele pregava e dizia essas coisas, trazendo as pessoas para identificarem-se, ele disse: eu digo com amor, pio e respeito. A igreja há muito perdeu sua identificação como uma irmã águia. A igreja, irmão, mas não é a noiva. Dê glória a Deus, não é a noiva, é a igreja. Você não é a igreja, você é a noiva. Aleluia. Ela se senta por aí, ao invés de se aprofundar na palavra, ao invés de se aprofundar nessa terceira puxada, debaixo do sétimo selo, os 7 trovões, em vez de aprofundar, ele está dizendo aqui, ao invés de se aprofundar na palavra,
e verificar se estas coisas estão certas com a mensagem da hora, primeira, segunda, terceira puxada. Não, eles não querem aprofundar na terceira puxada. Por que será? E isso não os faz separar dos urubus, isso não dá força para eles separar dos carniceiros. O mundo entra por meio deles. Mas a águia é um animal solitário, você sabe disso. Eu vejo esses pastores lá no Pará, amigos, companheiros aí, eles vivem ali num lugar distante, poucos ministros, poucos pastores, os poucos que tem, às vezes são bem longe um do outro. Mas vocês são águias, meus amados. A águia é um animal solitário, é o tipo de Deus, tipo de profeta, o solitário profeta, lá no riacho de Querite, lá na caverna. O João Batista lá no deserto, aleluia. Águias são solitárias, mas elas não descem ao nível dos carniceiros. Não. Então ela se senta por aí, ao invés de se aprofundar na palavra e verificar se estas coisas estão certas, ela espera por um monte de literaturas de escola dominical, que foi feita por um bando de intelectuais em algum lugar, algum coelho morto que foi morto em algum outro lugar, anda pulando como um abutre. Deus, ajuda-nos a voar para longe disso, aleluia. Estas promessas são verdadeiras, não o que alguém disse acerca disto. As promessas que nós lemos na palavra são verdadeiras, mas o que Deus disse acerca delas é verdadeira. Elas são verdadeiras, amados. E eu estou tão contente de estar associado com águias. Glória a Deus! Eu estou associado com a águia aí de Outeiro, a cidade aí no Pará. Glória a Deus! Outros aí em volta de Belém, tem vários deles, companheiros, pastor Rubens, pastor Roosevelt. Glória a Deus. Eu não sei o nome de todos vocês, eu sou novo por aqui. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu estou contente de estar associado com esse grupo de águias, águias que não perderam as suas identidades. Outra coisa, a identidade da águia é conhecer a voz de sua mãe, é identificar-se com a identidade de sua mãe. Ela conhece. Uma das primeiras coisas que a mãe águia ensina, o profeta diz na mensagem às águias de Deus, uma das primeiras coisas que a águia ensina aos seus filhotes é saber distinguir bem a sua voz da voz ou das vozes dos imitadores e predadores, vozes dos carniceiros que querem devorá-los. Conhecer os inimigos faz parte da identidade da águia noiva. Glória! O que Jesus Cristo falou? Jesus disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? Eu conheço, olha, minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas se identificam com a voz dele. E eu conheço-as, elas me seguem, porque têm identidade. Amém? São João 10, verso 27. E de maneira alguma seguirão o estranho. Esse é João 10, verso 5. Você está vendo isso, irmãos? Eu espero que vocês estejam regozijando com a palavra do irmão Brana, do nosso mensageiro. Amém? Espero que eu não esteja cansando vocês. Eu espero que vocês recobrem então as forças e vamos um pouquinho mais. Você tem de permanecer. Aqui o irmão Brana fala na mensagem a obra-prima de Deus identificada. Você tem de permanecer com essa palavra. Você é noiva? Para ser a noiva, você tem que permanecer com essa palavra. Para ser a noiva. Isso quer dizer, deixa eu abrir um parênteses, você tem que permanecer nessa terceira puxada para ser a noiva.
Se está na noiva, você está na palavra, e a palavra está em você, diz o profeta aqui. Na mensagem, parágrafo 147, obra identificada, a obra-prima identificada. Veja bem, e a palavra que refletiu Deus através de Cristo, reflete o mesmo Deus através de você. Amém? Ele está dizendo, você tem de estar identificado com Ele. Oh, louvado seja Deus! Nós estamos identificados na mesma fé. Oh, eu gosto disso. Nós estamos identificados na mesma revelação. Isso prova que nós estivemos juntos por toda a eternidade, antes de sermos trazidos para cá, para essa terra. Olha, irmãos, isso é profundo, isso é glorioso. Na mensagem poder de transformação, o poder de transformação, o profeta diz aqui no parágrafo 291, nós vamos seguir um pouquinho aqui. Não tropecem na palavra. Qual palavra? Não tropecem nessa palavra, em outras palavras. Não tropecem nesta palavra. Predestinação. Ele está aqui mostrando e identificando quem você é, quem é a noiva aqui. Não tropece nessa palavra predestinação. Eu já expliquei isso, veja, eu quero lhes mostrar, Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós somos predestinados, marcou o nosso destino, que fomos predestinados, pré-ordenados, para sermos o que? Por Jesus Cristo. Agora veja, do mesmo modo que como você esteve em seu Pai no princípio, aí está a sua identidade. Se você não esteve, você não estaria aqui. Se você é cristão agora, uma semente predestinada, genuína, você sempre esteve em Deus. O germe de sua vida, o qual é um atributo de Deus, o qual era seu pensamento. Isso é o que você é aqui nesse dia. Oh, irmão, não perca. Às vezes eu falo rápido. Se você é cristão agora, uma semente predestinada, genuína, você sempre esteve em Deus. Então o que você é? O germe de sua vida, o qual é um atributo. Atributo é pensamento, é natureza de Deus, o qual era seu pensamento. Você esteve em seu Pai como um germe. Você sabia? Você fisicamente, nós éramos um germe do nosso Pai. Você veio como um filho, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu Pai, então vocês não teriam estado aqui. Se você não esteve em Deus, se você crê na mensagem da Bíblia, e a presente mensagem do dia, é uma vindicação dela, A razão por que você está sentado aqui é porque você foi predestinado para se sentar aqui. Veja, você não tem como evitá-lo. Você tem um Pai, Ele é Deus, e você era uma semente. Oh, aleluia, eu estou começando a entender quem eu sou, amém? Ô noiva, nós estamos começando a compreender de onde eu vim, quem era eu, para onde eu estou voltando, aleluia. E lembre-se, parágrafo 298, e lembre-se, se vocês estiveram nele, no princípio, e quando Jesus, o qual é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então vocês estavam nele e suportaram os insultos que ele recebeu. Capte isto, onde você estava, de onde você veio, de onde você foi tirado. Vamos pensar nisso? Ele disse, se você esteve nele no princípio, a Bíblia não diz aqui que nós estávamos nele, e ele nos elegeu nele, fomos elegidos nele. Nele quem? A palavra.
quando ainda era pensamento, antes mesmo de ser dita haja e se tornar o Logos, você estava ali. Amém? Você estava nele, no princípio, quando Jesus, o qual é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então você estava nele quando ele andou aqui na terra, e suportaram os insultos que ele recebeu. Vocês foram ao Calvário com ele, nele, vocês morreram nele, vocês ressuscitaram nele, e agora vocês estão assentados juntos nos lugares celestiais nele. Amém? Estão vendo isso? Agora, irmão, isso é muito maravilhoso, isso é glorioso. Ora, nós estamos assentados em lugares celestiais nele, juntos com ele, nele, uns com os outros. Que coisa. Agora o profeta diz uma coisa, onde já estou declinando para o final aqui. Se eu sou um americano, então ele diz aqui: eu suporto toda a vergonha da América, eu suporto toda a sua glória também. Eu tenho que estar na sua glória e na sua vergonha. O que quer que ela tenha sido, eu sou. Eu sou um cidadão americano. Eu desembarquei em Pelmore Rock. Sim, senhor. Eu desembarquei em Pelmore Rock. Eu estive no salão aquela manhã, quando assinaram a Declaração de Independência. O irmão Branco está falando de séculos antes dele, ou um século, ou dezenas de anos, não é? Mas ele está dizendo que ele estava lá. Você compreendeu o que nós lemos ali? Estava lá que jeito? Nos lombos daqueles heróis primitivos da liberdade, da independência ali. Compreende? Ele está dizendo isso. Eu estive no salão aquela manhã. Eu sou parte de sua economia. Eu assinei a Declaração de Independência. Isso mesmo. Eu estive em Washington, em Valley Forge, quando ele atravessou o rio. Eu estive com ele lá atravessando o rio. Eu estive ali essa manhã, eu orei com ele, eu estive. Vocês estiveram como americanos. Se você é americano, você esteve, porque tudo que tudo que a América é, você é. Eu hasteei a bandeira em Guim, eu os ajudei a fazê-lo. Eu tomei cada forte, eu levei sua vergonha como revolucionário, e o que quer que ela tenha sido, eu sou. E o que quer que Cristo tenha sido, eu sou. O que Ele é, eu sou. Aleluia! Ó Deus, se Ele é considerado fanático, assim devo ser eu. Oh, glória a Deus! Se Ele foi um Belzebu por suas obras do seu Espírito, eu também sou. Aleluia! O que quer que ele tenha sido, eu sou. O que quer que ele tenha sido, você é. Aleluia! Nós devemos ser isso. Nós devemos ser a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Parágrafo 302. Nós devemos ser a noiva de Jesus Cristo. Eu vivi com ele na terra. Oh, que coisa! Você está captando isso? Você está vendo a sua identidade? Eu estive com ele na terra quando ele viveu. Eu morri com ele quando ele morreu. Eu ressuscitei com ele quando ele ressuscitou. Eu estou reunido e estou assentado com ele agora nos lugares celestiais, porque eu sou parte dele. O que quer que ele seja, aí estou. Onde meu servo está, aí também estarei. Vamos para a mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Menos de uma página para nós terminar, nem duas, não é? E agora estou aqui em Yuma, Arizona, aleluia. Ele está dizendo, agora estou aqui em Yuma, onde ele estava pregando a mensagem, a obra-prima de Deus. Agora eu estou aqui em Yuma, e eu quero aplicar isso. Agora eu estou com vocês aqui, ou aí, eu estou com vocês aí, né? Eu me transporto aí para Outeiro, a cidade aí no Pará, né? Onde o pastor pastoreia, pastor Gedielson, amém, com essa igreja preciosa e amada aí. Eu quero me transportar para aí e dizer, agora eu estou
em Outeiro, aleluia, Pará, no Brasil, aleluia. E ele está dizendo: eu estou aqui em Yuma, o Arizona, aleluia. Eu estou identificado esta noite aqui, com um grupo de pessoas que creem na mesma coisa. E agora nós estamos assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Estou esperando por sua vinda em glória. Um dia destes, identificado com Ele. Amém. Vamos para o 178. Estou identificado com Ele em seu ministério neste dia. Irmão, a noiva, verdadeiro eleito, é aquele que está identificado com Cristo, a palavra, a mensagem, o mistério sendo cumprido em seu ministério neste dia. Glória a Deus, é o profeta dizendo: estou identificado com Ele para a libertação nestes últimos dias. Confio ser parte desta grande noiva que virá um dia destes. Amém. Ele viu essa noiva se manifestando na terra. Ele viu essa noiva se avolumando, essa noiva se agrupando, essa noiva sendo formada. Ele viu e ele diz: confio ser parte desta grande noiva que virá um dia destes. Penso que se ele estivesse aqui, ele diria: ela já está aqui, aleluia. Não importa o que o mundo diga, eles podem nos chamar de loucos, histéricos, ou beuzebus, ou hereges, idólatras de William Branham, toda essa bobajada que eles inventam, né? Tudo em vão, porque com a noiva eles não terão nada, eles terão com a igreja, eles terão com os falsos. Eles terão com as duas classes de incrédulos dentro da mensagem e de manufaturados dentro da mensagem. Mas de genuínos dentro da mensagem, eles não terão nenhum êxito. Aleluia. Pode nos chamar de beuzebus, de hereges, de histéricos, de idólatras. Invente qualquer outra coisa, não tem problema. O que quer que queiram ser, eu ainda quero estar identificado com esse grupo. Amém? Eu ainda estou ali, louvado seja o Senhor. Eu permaneço ali, eu nasci ali, oh glória. Eu quero ficar ali, eu sempre estarei ali, porque Deus me colocou ali. Eu estou, e eu pergunto: e você também está? Aleluia, você também está. Ele disse: eu deixei a minha igreja para vir me identificar com um bando de santos roladores. Oh, glória a Deus. Oh, que coisa, eu também, irmão Brana, eu deixei a minha igreja, eu deixei meu companheirismo para vir me identificar com esse bando de santos roladores chamado crentes da abertura da palavra. Aleluia! Eu sou um deles. E estou feliz e satisfeito de ser um deles. Eu sou um dos tais. Aleluia! Ele me tirou daquela cova fria, gélida, daquele mármore. O profeta diz: as igrejas têm se tornado um necrotério abaixo de zero, frias abaixo de zero, como um necrotério, como um defunto. Coisa terrível. Mas o Senhor não permite isso no grupo chamado de sua noiva. Amém? Não. Aleluia. Eu sou um deles. E você? Eu estou identificado com eles e tenho todo o prazer nisso. Amém, igreja? Aleluia. Vamos aqui. Olha aqui. Cristo é a obra-prima identificada da palavra feita carne. Requer-se que você se identifique nele, pela mesma palavra, para ser a obra-prima para a noiva.
Agora, irmãos, Deus tem uma obra-prima então, para apresentar ao mundo. Agora, Ele quer uma obra-prima hoje, porque Deus, nestes últimos dias, está tomando uma noiva para seu Filho Jesus Cristo. Oh, que coisa gloriosa! Amém. Oh, glória a Deus. Meus preciosos, quero deixar minhas últimas considerações aqui nesta noite. E agradecer desde já pela oportunidade que o pastor me deu. E eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito feliz em poder participar convosco. Espero que um dia isso aconteça de lá para cá mesmo também. Mas olha que coisa bonita e boa, tremenda. Ouvindo um pregador dos nossos, num culto muito especial, e eu escrevi essas notas. Só ela, quem? A noiva, tem o alimento do 7º selo. Amém? Olha só, e o que o alimento do 7º selo pode produzir em nosso corpo? Você é aquilo que você come, você se nutre através do que você come, ou você se desnutre através do que você come. Mas nós estamos, a noiva de Cristo, se nutrindo do 7º selo que ela está se alimentando. Amém? Espero que você compreenda isso. Amém, igreja? Vocês obedeceram a Deus, que ordenou que alimentasse do livrinho. Quando ele disse para João tomar o livro e comê-lo, ele estava dizendo à noiva: noiva, tome o livrinho. Ela está se alimentando do livro aberto, em obediência à palavra. O 7º selo é o descanso. 7 é descanso. Deus descansou no 7º dia. Deus descansou no 7º selo. Ele não tinha onde repousar sua cabeça, a pedra de coroa. Quando ele esteve aqui na primeira vinda, a noiva não existia, as eras não existiam. Ele estava ali do lado de fora das eras ainda. Ele estava ali dando início à nova dispensação, Novo Testamento, tempo da graça. E ele estava ali, e um dia ele disse, olha, ele disse assim: os animais têm ninho, ou digo, as aves têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Mas hoje ele está dizendo diferente. Ele diz: agora está aqui o 7º selo, é nele que eu descanso, porque nele eu encontrei agora minha noiva. Eu coloco minha cabeça sobre ela, aleluia. Ele teve onde colocar essa pedra de coroa, a cabeça, no corpo, porque é Deus. Isso é Deus porque é Deus descansando no 7º dia, no 7º selo, porque tudo está completo, a noiva já está pronta. Amém. Apocalipse 19, não é? Porque a esposa do Cordeiro já se aprontou. Meu Deus, que coisa! O 7º selo o traz de volta à terra. E onde é que ele está nesta terra? O traz à noiva. O 7º selo o traz à noiva. Ele não está na terra, qualquer lugar na terra, ele está na noiva. Ele encarnado na sua noiva. Amém. O diabo sabe que, olha só, o 7º selo traz Cristo outra vez à terra para receber sua noiva. O noivo com a noiva, realizando o matrimônio, bodas do Cordeiro. O 7º selo trazendo a pedra de coroa sobre o corpo da noiva, a cabeça do corpo. Que casamento! Quando é que a noiva recebe a sua noiva? Não é na lua de mel que ele recebe a sua noiva. O milênio é lua de mel, ele recebe a sua noiva, a sua esposa, é na cerimônia do casamento. E eu gosto de lembrar isso, que perguntaram para Jesus quem seria o marido daquela mulher que foi mulher de 7 irmãos. Um morreu, casou com outro, ele morreu, casou com outro, também ele morreu, casou até o último, o 7º morrer. E aí por último a mulher morreu. Ele disse: mas na regeneração, Senhor, quem será, na ressurreição, melhor dizendo, quem será o marido dela? Ele disse assim: ora, errais por não conhecer as Escrituras, né? E o poder de Deus. Mas
No céu não se casa e nem se dá em casamento. Então o casamento não é no céu, o casamento é na terra. Jesus não vai levar a noiva para casar, ele vai levar uma noiva casada com ele, que já está casada com ele aqui na terra. Amém? É a união da cabeça com o corpo, é o ministério do Filho do homem unindo os dois. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, que coisa! Então Deus aqui nessa terceira puxada só está trabalhando na palavra e em nenhum lugar mais. A palavra da terceira etapa. E a palavra onde Deus está trabalhando está em carne humana na noiva. Amém? Você é a palavra. Você é carne de sua carne, osso dos seus ossos, espírito do seu espírito, palavra de sua palavra, diz o irmão Branham. O único lugar para ver a segunda vinda é na noiva, porque a segunda vinda está na noiva. Aleluia, esse é o mistério. Na primeira vinda a noiva era no noivo, na segunda vinda o noivo é na noiva. Aleluia, aqui no tempo da era da pedra de coroa, é o matrimônio do noivo e da noiva, o alfa e o ômega em pleno casamento. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Fazendo dela um só corpo. E só pode enxergar isso quem é parte disto. Curvemos a cabeça e oremos. Bondoso Mestre, nós te louvamos por isto. Senhor, que isso possa nos ajudar mais e mais e amar isto com todo o coração, sabendo que é ouvindo essas coisas que a fé vai subindo ao nível do rapto. A noiva já se elevou em espírito como João, lá na ilha de Patmos. Sobe aqui no capítulo 4, foi uma subida espiritual no espírito, seu corpo ficou na terra, e teve uma subida de nível para ver as coisas. A noiva foi subida, ela foi tirada do barco, espiritualmente ela já subiu a um nível mais alto para receber o livro aberto, os mistérios. Oh, que coisa gloriosa! Então agora ela está colocada na dispensação do rapto, pronta, esperando a transformação do corpo mortal, revestir-se do imortal, o mortal revestir-se do imortal, o corruptível revestir-se do incorruptível. E ela será secretamente, subitamente, tirada da terra. Pai, como eu te agradeço por isso. E nós estamos vivendo esse mistério em cumprimento. Nós não estamos apenas revelados, mas em cumprimento. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastor, Senhor, sua igreja, seu ministério, seu povo. E a todos que estiveram conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês aí, meu pastor. Um abraço. Amém.